Oi, boa tarde. Esse aqui é o exercício revisão do 3 do capítulo 8 de Física 2. Nesse exercício, a gente tem duas fontes de campo magnético. Uma fonte é essa corrente 1, que está percorrendo um fio reto muito longo. E a outra fonte é a corrente 2, que está percorrendo essa espira no sentido anti-horário. E ele quer saber, então, qual é a relação entre essas duas correntes para que o campo magnético resultante aqui no centro da espira seja zero. Então, como que a gente vai resolver esse exercício? A gente vai olhar primeiro o campo magnético gerado aqui no centro da espira por esse fio percorrido por I1. Depois a gente vai olhar o campo magnético aqui no centro gerado pela corrente I2. E depois a gente vai somar vetorialmente esses dois campos e vai obrigar a resultante a ser nula. E aí a gente vai ver o que precisa para isso acontecer. Vamos começar pelo fio que está sendo percorrido pela corrente 1. Vamos usar a regra da mão direita. A regra da mão direita é o seguinte: você vai ter que colocar o seu polegar alinhado com a corrente, e aí você vai colocar as pontas dos dedos apontando para o ponto onde você quer saber o campo magnético, ou então passando pelo ponto onde você quer saber o campo magnético. Então, vou colocar aqui o dedo indicador, o dedo médio, o anelar, o dedo mínimo. Desculpa o desenho ruim, mas estaria mais ou menos aqui a sua mão. Se você colocar a sua mão nessa posição, você vai ver que a palma da sua mão vai estar virada para baixo. E aí, a palma da sua mão virada para baixo, ela quer dizer que o campo magnético, devido a esse fio aqui nesse ponto, ele vai estar perpendicular ao plano do papel e entrando no plano do papel. O campo magnético, o vetor campo magnético, sempre vai ser perpendicular à palma da sua mão e no sentido apontado pela palma da sua mão. Então, de novo, o que a gente fez aqui? A gente começou por esse fio, colocou o polegar no sentido da corrente, colocou a ponta dos dedos alinhada com o ponto onde eu quero saber o campo resultante. E aí, o campo magnético vai ser perpendicular à palma da sua mão, no sentido apontado pela palma da sua mão. Para colocar a mão nessa posição aqui do desenho, a palma da sua mão vai ter que estar virada para baixo, se for sua mão direita. Palma da mão virada para baixo quer dizer que o campo magnético está para baixo. Então, ele estaria aqui perpendicular a esse plano e entrando no plano do papel. Agora, vamos calcular qual vai ser o módulo desse campo. Esse campo eu vou chamar de B1. O módulo desse B1 vai ser μ0 e 1 dividido por 2πd, onde d é a distância do fio até o ponto onde eu quero saber o campo. Como essa circunferência é tangente ao fio, essa distância é o próprio raio. Então, B1 é μ0 vezes I1 sobre 2π vezes o raio dessa espira. E ele, no centro, está entrando no plano do papel, perpendicular ao plano do papel ou ao plano do computador. Vamos agora para a corrente I2. A corrente 2, ela está circulando, ela está numa espira. Então, você tem duas opções. Você pode decorar que corrente no sentido anti-horário gera no centro da espira um norte, e aí, se gera um norte, as linhas de campo vão estar saindo do plano do papel. E que, por outro lado, uma corrente que gira no sentido horário gera no centro dessa espira um sul magnético. E aí que, se fosse um sul magnético, o campo estaria entrando. Então, a primeira forma de resolver o campo gerado pela corrente 2 é decorando que corrente que gira no sentido anti-horário gera um norte e no norte a linha de campo sai. E que corrente que gira no sentido horário gera um sul magnético e que o campo magnético entra no sul, as linhas de campo entram no sul. E com isso a gente já saberia que o campo B2 ele é perpendicular ao plano do papel, saindo do campo do papel, então somando esses dois aqui tem como eles se cancelarem. E esse B2
ele é μ0 I2 dividido por 2R. Esse aqui é o campo gerado pela corrente I2. Mas se você não quiser decorar isso, tem outra forma de calcular. Dá para usar a regra da mão direita também para descobrir para onde está esse campo. Eu vou colocar a corrente 2 aqui, ela vai girar, né? Então, vou colocar ela aqui um pouquinho mais para frente para facilitar. Eu vou colocar aqui o polegar no sentido apontado pela corrente e vou colocar as pontas dos meus dedos apontando para o ponto onde eu quero saber a corrente ou passando pelo ponto onde eu quero saber a corrente. Se você colocar sua mão direita nessa posição, você vai ver que a palma da sua mão está virada para cima. E aí, essa palma da mão virada para cima, o campo magnético vai estar perpendicular à sua mão, no sentido apontado pela palma da mão. Então, o ponto magnético aqui nesse ponto C vai estar saindo do plano do papel e perpendicular a esse plano do papel. Vamos de novo. Pega um ponto com a corrente 2, por exemplo, nesse ponto aqui, ela estaria aqui circulando nesse sentido. Coloca o seu polegar no sentido indicado pela corrente e coloca os outros dedos apontando para o ponto onde você quer saber o campo, ou passando pelo ponto onde você quer saber o campo. Se você fizer isso com sua mão direita, de novo, a palma da sua mão vai ficar virada para cima. E aí, a palma da mão virada para cima, o campo vai ter que estar perpendicular à palma da sua mão, ou perpendicular à sua mão, e no sentido apontado pela palma da sua mão, que seria saindo do plano. Se você quiser pegar outro ponto, por exemplo, esse ponto aqui, dá para fazer também. Coloca o polegar no sentido apontado pela corrente. Nesse ponto aqui, você vai ter que virar um pouco mais a mão. Coloca os dedos passando pelo ponto onde você quer saber o campo, ou apontando no lugar onde você quer saber o campo. Se você conseguir colocar aqui sua mão nessa posição, você vai ver que a palma da mão está virada para cima. Então, esse campo magnético vai estar aqui perpendicular à palma da sua mão, e por isso perpendicular aqui ao plano do papel ou do computador, e no sentido apontado pela palma da sua mão, ou seja, saindo do plano do papel. E aí, ou você vai usar a regra da mão direita, ou vai usar anti-horário gera um norte, horário gera um sul, que foi o que eu expliquei antes. Mas, de toda forma, você vai precisar decorar que o campo magnético gerado por uma espira é μ0I sobre 2R. E agora, a gente sabe que esses campos estão na mesma direção, eles têm sentidos opostos, e aí, para eles se anularem e a resultante dar zero, eles precisam ter módulos iguais. Então, o módulo do campo B1 vai ter que ser igual ao módulo do campo B2. Ou seja, μ0 vezes I1 sobre 2πr vai ter que ser igual a μ0 I2 sobre 2R. Dá para simplificar. μ0 corta com μ0, 2 corta com 2, raio corta com raio. E aí, sobrou que I1 dividido por π é igual a I2. E ele quer saber I1 dividido por I2. Vou passar o I2 para cá dividindo. Vai ficar I1 sobre 2π é igual a 1. Então, I1 dividido por I2 é igual a π. Se I1 dividido por I2 for igual a π, esses dois módulos vão ser